E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai decodificar um daqueles temas que, vamos ser sinceros, costuma dar uma baita dor de cabeça e muita confusão mental em quem estuda direito: as nulidades no processo penal brasileiro. Olha, se o seu objetivo é garantir aqueles pontos cruciais no exame da OAB, entender as invalidades processuais não é só importante, é absolutamente vital. Então, a nossa missão aqui é organizar todo esse caos histórico e doutrinário. Nós vamos transformar uma teoria super complexa em um mapa mental bem claro e, o mais importante, fácil de lembrar na hora da prova. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Nossa agenda de hoje mapeia o que chamamos de espectro da gravidade. A gente vai passar por 1. Introdução às invalidades processuais. 2. Irregularidades e atos inexistentes. 3. Nulidades absolutas e relativas. 4. O princípio do prejuízo. 5. Instrumentalidade das formas. E, por fim, o ponto 6. Considerações finais para a OAB. Ter esse roteirinho na cabeça vai ser a sua âncora de salvação no exame. Ponto 1. Introdução às invalidades processuais. Para começar, a gente precisa estabelecer uma base muito sólida aqui. No processo penal, a forma de um ato não é só uma burocracia vazia, tá? Ela está intimamente ligada às nossas garantias constitucionais, especialmente ao devido processo legal. Como o professor Gustavo Badaró pontua perfeitamente, o legislador brasileiro adotou o princípio da legalidade para os atos processuais. Mas o que isso significa na prática? Significa que seguir exatamente aquele modelo que está previsto na lei é o que garante a validade do processo. A tipicidade das formas, que é esse encaixe perfeito entre o que a lei manda fazer e o que o juiz ou as partes de fato fazem, é literalmente a nossa maior garantia contra o arbítrio do Estado. Ponto 2. Irregularidades e atos inexistentes. Já que a gente estabeleceu que a forma importa muito, vamos dar uma olhada nos dois extremos desse nosso espectro de gravidade. Vamos do defeito mais inofensivo de todos até a falha mais absurda possível. Olha que fascinante esse contraste. De um lado da balança, a gente tem as meras irregularidades. Imagina um erro de digitação no nome do acusado. É um defeito mínimo. Ele não afeta em absolutamente nada a validade do ato e continua gerando efeitos normais no processo. Agora, no extremo oposto, nós temos os atos inexistentes. E aqui não estamos falando de um defeito, mas de uma falta essencial mesmo. O exemplo clássico é uma sentença assinada por alguém que sequer é juiz. Pensa comigo, esse ato nem entra no mundo jurídico, ele é um não-ato. E o grande mestre Pontes de Miranda resumiu isso de um jeito que não tem como superar. Para que algo valha, é preciso que exista. É pura lógica, né? É impossível a gente sentar para discutir se algo é válido ou inválido se para o mundo do direito aquilo sequer aconteceu. A inexistência vem antes de qualquer análise de nulidade. Você não precisa nem anular um ato inexistente. Ele simplesmente não existe. Ponto 3. Nulidades absolutas e relativas. Saindo desses extremos que são mais fáceis de entender, a gente entra no terreno favorito dos examinadores da OAB. É aquela área cinzenta bem complexa onde moram as nulidades absolutas e as relativas. Nas nulidades absolutas, o negócio é sério. O foco aqui é a violação de regras de ordem pública e daquelas garantias constitucionais fundamentais. Como o que está em jogo é o interesse da própria justiça e do Estado Democrático de Direito, essas nulidades têm um peso gigantesco. Elas são insanáveis, ou seja, não precluem com o tempo. O juiz pode e deve declarar isso de ofício a qualquer momento, e a cereja do bolo para as provas, o prejuízo para a defesa é presumido. Não precisa nem provar. Agora, em total contraste, nós temos as nulidades relativas. Aqui, a doutrina tradicional entende que a regra que foi violada protegia só um interesse privado das partes. Por causa disso, o jogo muda completamente. Em regra, o juiz não pode reconhecer isso de ofício. A parte interessada que tem que levantar a mão, provocar o judiciário e apontar a falha dentro de um prazo super rígido. Se perder o prazo, já era, ocorre a preclusão e, o mais importante, aqui a parte precisa comprovar por A mais B que sofreu um prejuízo real. Mas olha, é fundamental a gente trazer para a mesa a perspectiva da doutrina crítica encabeçada por nomes de peso como Auri Lopes Júnior. Para essa galera, ficar separando nulidade em absoluta e relativa não faz o menor sentido no processo penal. O argumento deles é que todas as regras de processo penal são, na verdade, garantias públicas contra o excesso do Estado. Então, tratar algumas violações como relativas seria só um truque, um mecanismo para validar atos ilegais e dar força ao punitivismo. Como você está se preparando para um exame rigoroso, é vital conhecer essas duas visões de forma bem neutra.
A visão clássica, que chove nas provas objetivas, e essa visão crítica, que é ouro para enriquecer uma prova discursiva. E essa matriz ilustra brilhantemente o cenário todo. Tira um print mental dessa tabela agora mesmo. Se a prova falar de nulidade absoluta, o juiz decreta de ofício e o prejuízo é presumido. Falou em relativa, tem que ter provocação da parte e o prejuízo precisa ser provado. A mera irregularidade não gera anulação de jeito nenhum e o ato inexistente nem sequer entra nessa conta. Só de lembrar dessa diferença, você já resolve dezenas de questões de múltipla escolha tranquilamente. Ponto 4. O princípio do prejuízo. Agora que a gente já entende as categorias, vamos falar de regras operacionais. Como é que os juízes e os tribunais aplicam isso na vida real? Bom, tudo começa com esse princípio aqui. O artigo 563 do Código de Processo Penal traz pra gente uma máxima lá do direito francês, nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Na prática, isso quer dizer que não adianta você só apontar o dedo e dizer que a lei não foi seguida à risca. O tribunal sempre vai cruzar os braços e te perguntar: tá, mas qual foi o dano real que você sofreu por causa desse erro? Se essa falha não alterou a busca pela verdade ou não prejudicou de fato o direito de defesa, o ato não vai ser anulado. E, de novo, a gente encontra aquela divisão super clara de visões que você precisa ter no radar. A visão majoritária que os tribunais adoram exige que a defesa corra atrás e prove ativamente o dano sofrido nas nulidades relativas. Já a visão crítica vira essa lógica de cabeça para baixo. Eles defendem que se o Estado não seguiu a forma legal, o prejuízo já existe simplesmente porque a regra foi quebrada. Para a doutrina crítica, seria dever do juiz provar que, apesar do erro, nenhum dano ocorreu. Ponto 5. Instrumentalidade das formas. Isso nos leva direto ao último grande princípio das invalidades. Ele é uma verdadeira válvula de escape do sistema judiciário, pensada para garantir o que a gente chama de economia processual. A instrumentalidade das formas é uma visão muito pragmática do direito. Pensa assim, se a lei diz que a intimação tem que ser feita do jeito X, mas acabou sendo feita do jeito Y, e mesmo assim o réu apareceu lá na audiência e pôde se defender com todas as suas forças, o ato atingiu o objetivo dele, concorda? A razão de ser daquela regra foi respeitada na vida real. Então o sistema vai lá e salva esse ato defeituoso em nome da eficiência da justiça. Então, o grande lance aqui é encontrar um equilíbrio. A gente tem a instrumentalidade das formas tentando salvar o processo o tempo todo, mas não podemos nunca esquecer desse alerta fundamental. Forma é garantia. Flexibilizar demais as regrinhas do jogo em nome da tal da eficiência pode ser uma ladeira muito escorregadia que acaba corroendo direitos individuais. Afinal, as formas existem no processo penal justamente para colocar um freio no poder excessivo que o Estado tem sobre o cidadão. Ponto 6. Considerações finais para a OAB. Chegamos na reta final, pessoal. Depois de colocar toda essa bagagem teórica na mochila, como a gente empacota isso estrategicamente para garantir a aprovação? Resumindo a ópera, aqui vai o seu plano de ação. Primeiro, aquele espectro de gravidade tem que estar tatuado na memória. Segundo, saber diferenciar o prejuízo presumido da nulidade absoluta do prejuízo comprovado da nulidade relativa é literalmente a chave mestra para uns 80% das questões desse tema. Terceiro, lá na primeira fase da OAB, a bolinha certa para marcar é a que reflete a visão majoritária e os tribunais superiores. Mas olha a dica de ouro, na segunda fase, numa peça ou questão discursiva, se você demonstrar que domina a visão crítica, argumentando que toda forma no processo penal é uma garantia pública e negociável, é isso que vai fazer a sua nota decolar de verdade. Pessoal, dominar as nulidades é, no fim das contas, entender o próprio coração do processo penal. É saber exatamente até onde o Estado pode ir e onde a gente precisa traçar a linha da legalidade. A grande reflexão que eu deixo para vocês é: até que ponto a busca desenfreada pela punição justifica fechar os olhos para as regras do jogo? Estar com esse raciocínio afiado vai fazer toda a diferença na sua prática jurídica e com certeza no seu exame. OAB Descomplicada. Ative o sininho para mais conteúdo. Um grande abraço e continuem focados.